Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero tributar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Deus eterno. Quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite junto com os irmãos. Agradecer ao pastor, gestor desta filial, pastor Simas Dias dos Santos, pela oportunidade de poder cooperar nesta obra. Agradecer também pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, escalado para trazer a palavra de Deus nesse 18º Congresso de Jovens. Quero louvar a Deus pela vida do meu evangelista Luiz Carlos, louvar a Deus pela vida dos companheiros, presbíteros e demais obreiros, louvar a Deus pelos líderes que trabalham com os jovens, com a mocidade, nesse trabalho incansável e um trabalho valoroso que há de ter um grande galardão. Quero parabenizar os jovens pelo bonito evento, esse 18º Congresso, e dizer que vocês têm sido uma bênção nas mãos do Senhor. Foi-me dado um tema nesta noite para estar falando dentro do tema geral, que é o jovem e a sua herança. O subtema para hoje à noite é jovens fortalecidos aguardando a herança. Abra sua Bíblia comigo, livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 10 e 11. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para entrar como para sair. Quem pode dizer amém? O livro de Josué é uma continuação do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, mais especificamente do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, por sua vez, ele registra os fatos que foram acontecidos nos 30 dias em que as 12 tribos de Israel estiveram acampadas na extensa e grande e vasta planície de Moabe, às margens do lado leste do rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida. E lá naquele local, naqueles 30 dias, Moisés, ele profere os seus 4 últimos discursos diante daquela geração que era diferente da geração que havia saído lá do Egito. E depois de dar os 4 últimos discursos, Moisés, ele profere as últimas orientações, nomeia Josué como seu sucessor, sobe ao Monte Nebo, ali mesmo na planície de Moabe, vê a terra prometida e Deus o guarda para si. O livro de Josué começa a partir desse ponto em que Deus, ele está preparando o povo, as 12 tribos, para entrar na terra prometida. É o livro que registra os acontecimentos da entrada, os acontecimentos da conquista, a repartição das terras com as 12 tribos e o povoamento de toda a terra de Canaã pela nação
de Israel. O livro de Josué, ele possui um personagem principal, que é o próprio Josué, mas também há alguns outros personagens coadjuvantes, e alguns desses personagens coadjuvantes são personagens importantes. Mas nós queremos destacar aqui nesta noite um deles, que é um jovem chamado Caleb. A primeira vez que Caleb é mencionado na Bíblia, ele aparece no livro de Números, capítulo de número 13. Ele é um jovem rapaz de mais ou menos 40 anos de idade, e ele está junto com o povo de Israel, acampado no deserto de Parã, em Cádiz Barneia. E lá naquela ocasião em que eles estão acampados, há apenas um ano de ter saído do Egito, ali diz o texto sagrado que os líderes de Israel, numa atitude de incredulidade, vieram até Moisés, conforme Deuteronômio, e disseram: nós queremos dar uma olhada na terra, nós queremos espiar a terra. E o texto diz que Moisés consultou ao Senhor, Números capítulo de número 13, versículo 1, e o Senhor permitiu que Moisés enviasse aqueles 12 espias para espiar a terra. A ação de observar a terra era para ver se a terra era uma terra que tinha povos fracos ou fortes, se o povo que havia ali era um povo muito grande ou um número pequeno, se a terra era fértil ou era estéril, se havia matas ou não, se havia arraiais, se havia cidades, se as cidades eram fortificadas. Era um relatório que visava observar como que eles iriam traçar uma estratégia para estar ocupando aquela terra. Diz o texto sagrado que eles passaram 40 dias observando a terra. E quando eles passam os 40 dias, eles voltam. E quando eles chegam, Moisés reúne toda a congregação no horário da noite, e aqueles 12 espias passam um relatório para Moisés, os líderes da congregação e toda a congregação que está ali naquele local. E quando eles trouxeram o relatório, eles dizem: realmente a terra é muito boa, a terra ela mana leite e mel, a terra ela é extremamente fértil, frutífera, mas há um problema muito grande ali. É uma terra que possui muitas cidades, cidades com muitos habitantes, cidades fortificadas, e há nelas também muitos gigantes, filhos de Anak. E quando aquele relatório foi ouvido por toda a congregação se atemorizou, mas se levantou aquele rapaz chamado Caleb, e imediatamente ele tratou de animar o povo, dizendo a todos que se calassem. E perante Moisés, ele dá uma palavra de ânimo, ele dá uma palavra de esperança, dizendo: eia, vamos, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, aqueles líderes, em uma atitude de incredulidade, continuaram dizendo: nós não podemos entrar naquela terra, porque aquele povo é mais forte do que nós. E diz o texto de Números capítulo 13, versículo 32, que eles infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra que passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Diz o texto de Números capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 5, que toda a congregação, as 12 tribos, todo o povo de Israel levantou a sua voz e chorou grandemente naquela noite. E eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação começou a dizer:
quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos novos líderes e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação e todos os filhos de Israel. E Calebe, num ato de fé, num ato de confiança, ele se levanta pela segunda vez e diz: a terra que nós fomos espiar é terra muito boa, portanto animai-vos, levantai-vos, porque se o Senhor, ele se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles serão como o nosso pão. Retirou-se deles o amparo, e o Senhor está conosco. Calebe estava dizendo que o povo de Deus não pode temer aos desafios, o povo de Deus não pode temer aos obstáculos, o povo de Deus não pode temer às tempestades, porque o Deus que é o dono deste povo é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus magnífico, que tem todo o controle na sua mão. Quem crê nesta palavra, nesta noite, levante a sua mão e glorifique a este Deus eterno e poderoso que esta igreja serve. O texto diz que apesar daquela palavra de Calebe, o povo ainda não ficou contente, não ficou satisfeito. E o povo diz que aqueles líderes continuou a infamar, a desanimar o povo. O texto diz em Números 14, de 7 a 9, que Calebe e Josué rasgaram as suas vestes e falaram à congregação dizendo: a terra é muito boa, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará lá, não sejamos rebeldes. E diz o texto que toda a congregação, em um ato de incredulidade, se levantou para apedrejar a Calebe e a Josué. Diz o texto que a glória do Senhor desceu na frente deles, e Deus falou com Moisés e disse a Moisés: afasta-te, porque eu vou ferir a este povo, eu vou matá-los aqui. E Deus disse a Moisés aquela sentença, e Moisés disse a Deus: não, Senhor, não faça isso, porque como falarão os egípcios? Eles dirão que o Senhor tirou esse povo lá do Egito e trouxe aqui para o deserto, e tu não tivesse forças para o tirar de dentro do deserto, e eles vão dizer que tu o matastes aqui, porque não tinha poder suficiente. Naquela noite, Deus, ele disse: tudo bem, eu vou perdoar o povo, mas eu vou estabelecer uma sentença: nenhum desses que estão aqui, que tem de 20 anos para cima, entrará na terra prometida. Os corpos deles cairão em meio ao deserto, e só o meu servo Calebe e tu, Josué, entrarás na terra prometida. Era apenas o primeiro ano que eles haviam saído do Egito, e Deus continuou dizendo: para cada dia de que vocês foram espiarem, será um dia de ano que vocês passarão aqui nesse deserto, porque eles não entrarão, porque eles me provocaram por 10 vezes. A incredulidade é um problema muito sério na vida do crente. A incredulidade é um problema muito sério na vida da igreja, porque aonde há incredulidade não há manifestação do poder de Deus. Aonde há incredulidade não há manifestação da glória de Deus. Mas se o povo se reunir, se clamar com fé, com confiança, Deus, ele se levanta.
E eles passaram 40 anos rodando pelo deserto. E depois de 40 anos, a geração já renovada, eles chegam nas planícies de Moabe. E Moisés, como dissemos, ele dá ali os 4 discursos, ele dá as últimas orientações, coloca Josué como seu sucessor, sobe o Monte Nebo, vê a terra prometida e Deus o guarda para si. Já havia passado 40 anos, Josué, ele começa a preparar o povo para entrar na terra prometida, e o povo se organiza, e eles atravessam o Jordão, e quando eles entram na terra prometida, começa o período da conquista, 5 anos de grandes batalhas, 5 anos de batalhas travadas. Lá estava Josué, o capitão, lá estava Caleb, o seu assessor, trabalhando, lutando, guerreando, e eles lutaram contra Jericó. Josué, capítulo 6, lutaram contra Ai, capítulo 7 e 8 de Josué, lutaram contra os 5 reis dos amorreus, Josué 9 e 10, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. E o texto diz que Deus, ele deu vitória ao povo de Israel. Agora já havia passado 45 anos, e Deus disse a Josué: Josué, a guerra cessou, a terra está descansando da guerra, tu já estás entrado em dias, levanta-te e sorteia a terra para as tribos, conforme eu te orientei. Josué segue a orientação de Deus e junta todo o povo para distribuir as terras para as tribos. 2 tribos e meia, a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés já havia recebido a sua herança antes do Jordão, porque eles eram criadores de gado e lá era o melhor lugar para eles criar o gado. Mas aqueles que atravessaram, Josué foi dividir com as 9 tribos e meia, e quando reuniu todos os líderes, chegou uma caravana de Judá com Caleb na frente. Caleb disse: para o sorteio, para. Josué, não faça o sorteio, porque eu tenho uma promessa que Deus me fez a partir de Moisés, quando eu estava lá atrás, há 40 anos. Lembra da promessa? Josué disse: eu lembro. Ele disse: pois bem, quando nós seguramos lá a batuta, quando a gente segurou lá a confiança, a fé, a esperança, naquele dia, Deus usou Moisés e disse que nenhum de 20 anos entraria na terra, a não ser você e eu. E ele prometeu a mim que eu e a minha descendência entraria na terra, possuiria a terra e ela seria nossa para sempre. Cancela o sorteio, cancela a repartição da minha herança, da minha parte, e eu quero esse monte aqui. Aleluia, glória. Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão, segura lá em cima. Segura a tua mão lá em cima, que eu quero te dar uma palavra profética. Se foi Deus que te deu uma promessa, não tenha medo, não se assuste, não fique desesperado, não se preocupe com o tempo pode passar, mas quando chegar o tempo, Deus, Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Levanta a tua mão e dá uma glória para Jesus. Ei, amada, soube. Labacanturi minebia soube násia. Maçanturi minibi gouziete.
Remanturi bicanda labas. Erebecos nasi reminutiofa. Tibicanda rabassou biniviação. Dos muitos exemplos de fé que a Bíblia Sagrada narra, este é um exemplo extraordinário. Porque quem esperaria 45 anos para o cumprimento de uma promessa da forma que Caleb esperou, sem reclamar, sem murmurar, convicção além do normal, decidido e detalhe, esperando, sabendo que ia demorar, lutando, porque Deus disse: a terra vai ser sua, mas vocês vão andar aqui 40 anos. Ele poderia dizer: oxe, esse tipo de presente eu não quero não. Ele poderia voltar: eu não quero não. Mas ele tinha uma confiança em Deus. E eu fiquei tentando entender porque Caleb, ele esperou 45 anos sem reclamar, sem murmurar, convicto, decidido, lutando, sabendo que ia demorar. Eu fiquei tentando entender por quê. E eu entendi pela palavra de Deus que quando Deus ele faz uma promessa ao crente, o próprio Deus se encarrega de promover meios para fortalecer a gente na caminhada. Fala para o teu irmão aí do lado, diz assim: quando Deus faz uma promessa, Ele mesmo se encarrega de promover meios para nos fortalecer na caminhada até o cumprimento da promessa. E eu quero aqui pelo menos destacar 4 ações de Deus que Ele fez para fortalecer Caleb a esperar o cumprimento da promessa. E a primeira delas que eu quero colocar aqui aconteceu antes mesmo de Deus efetuar a promessa. Foi através do mandato educacional que Deus havia dado a Abraão. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 18, a partir do versículo de número 18, Deus diz naquela ocasião: eu amo a Abraão porque ele me obedece, visto que Abraão certamente será uma grande nação, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o meu caminho. Diz a Bíblia que este mandato educacional foi ratificado por Deus a Moisés em Deuteronômio capítulo 6, versículo de 7 a 9, dizendo: estas palavras que eu te ordenei tem que estar no teu coração, e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também a atarás por sinal na tua mão, e te será por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Este mandato educacional foi seguido à risca pela família de Caleb. Caleb era filho de Jefoné, o quenezeu. As tribos de quenezeus era descendente de Kenaz, filho de Elifaz, filho de Ada com Esaú, conforme Gênesis capítulo 36, não era da linhagem de Jacó, de Israel, mas era da linhagem de Esaú. Mas diz a Bíblia em que em algum momento da história, conforme 1 Crônicas capítulo 4, as tribos do Quenezeu foram anexadas às tribos de Judá. Acredita-se que Jefoné
casou com uma judia e teve o seu filho Caleb. E quando Caleb começou a crescer, a sua mãe, conforme era cultura, até os 7 anos, começou a dizer a Caleb: você sabia, meu filho, meu pequenino, que existe um Deus lá em cima, que é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus terrível, que tem o controle de tudo. Sabe como é o nome dele? O nome dele é Jeová, o Deus todo poderoso. A Bíblia continua dizendo que quando o menino desmamou com 7 anos, o seu pai começou a andar com ele. O nome do pai é Jefoné, é aquele que enfrenta de face a face. Jefoné chamou Caleb e disse: olha aqui no meu rosto, tete a tete. Tu não pode seguir o conselho do teu avô Esaú, que não confiou, que não teve fé e não aguardou para que ele herdasse a herança. O teu caminho não é este. O teu caminho tem que ser o caminho de Jacó, que mesmo errante, mesmo vacilante, ele buscou a Deus, e Deus lhe deu promessa, e Deus foi cumprindo a promessa. Porque quando Deus, ele tem promessa na vida do crente, não importa se o crente não tem nada, se ele não vale nada, se ele não sabe de nada, se ele não tem cultura letrada, Deus, ele estende a mão e ele abençoa. Porque Jacó não tinha nada, foi enrolado 7 anos, depois enrolado mais 7, e o seu sogro disse: fica mais um pouco, cuida das minhas ovelhas. E ele ficou lá, sem nada, fez um acordo, disse: eu só quero só as ovelhas malhadas como a minha herança. O sogro disse: está certo, mas quem sabe que cria ovelha, sabe que é difícil ter ovelha malhada, mas Deus estava no negócio. Ele tinha uma promessa. Aí Jefoné, ele disse a Caleb: tu tem que andar aqui, nesse caminho, no caminho da esperança, no caminho da confiança. Porque Jacó não tinha, mas Deus deu. Foi um mistério a multiplicação. Aí o sogro dele disse: epa, Jacó está me enrolando. Aí trocou o acordo. Aí Deus continuou abençoando, porque Deus, ele é o dono de tudo. Ele dá a quem quer, ele tira, ele toma, e ele dá a outro, a nós, a igreja. Ele tira de quem não tem e ele dá. Ele dá. Então levanta a tua mão. Aleluia. A Bíblia diz que o mandato educacional seguido pelos pais de Caleb foi tão rígido, foi tão ao pé da letra, que a Bíblia diz em Números capítulo 13, versículo de número 24, que Josué foi formado com outro espírito. E a melhor tradução aí de um outro espírito é de uma disposição mental diferente, é de uma mentalidade diferente. Por isso que Deus disse a Moisés: ensina o povo, inculca na cabeça do jovem. E a palavra inculcar ali no hebraico é uma arma, uma navalha afiada. É Satanás lançando a ideia e a navalha cortando. É Satanás lançando as mentalidades do pecado e a navalha cortando. É a palavra: jovem, jovem, eu quero te dizer esta noite, te dedica em estudar a palavra, em ir para a escola dominical, em ir para o culto de doutrina, porque Deus, ele está te preparando, está preparando a tua mente, a tua mentalidade para a promessa que ele vai te fazer. Deus estava fortalecendo Caleb antes mesmo da promessa, porque Deus, ele vive fora do tempo humano.
O tempo humano é como a linha, e Deus está aqui de fora, olhando o começo, o meio, o fim, contemplando, porque Deus, Ele é atemporal, e Ele já sabe o que Ele vai fazer na tua vida. Ele tem uma promessa para ti. E Deus fortaleceu Caleb, através do mandato educacional, seus pais lhe orientando. A segunda ação de Deus para fortalecer Caleb durante a sua jornada até o cumprimento foi fazer com que Caleb fosse fortalecido através das promessas. Quando os seus pais lhe ensinaram, Caleb absorveu de que havia várias promessas que Deus havia feito aos seus antecessores, e as promessas estavam se cumprindo. Gênesis capítulo 12, versículo de número 7, os pais dele tinham dito a Caleb que Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, trouxe para uma terra que mana leite e mel, e disse a Abraão: vai, passeia, anda, aonde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. E Deus ainda não estava satisfeito, levou ele em cima do monte e disse: olha, contempla. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a esquerda, olhou para todo o horizonte. Deus disse: não é só onde pisar o teu pé não, é aonde tu olhar, eu tenho dado a você. Aonde você botar o pé, eu vou te abençoar. Porque Deus apareceu e disse a Abraão: a tua descendência eu darei a esta terra. Gênesis 13, 15. Toda essa terra que vês é tua, e a tua descendência para sempre. Gênesis 15, de 1 a 4 diz que Abraão estava triste, dizendo: como vai ser? Como é que essa promessa vai se cumprir? Porque eu não tenho filho, só tenho criado o Damasceno. Aí Deus falou com Abraão, disse: Abraão, era Deus fortalecendo, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. O teu herdeiro não será Eliezer, mas ele sairá de ti. Sai fora da cabana, sai fora da tenda. E ele saiu, e Deus disse: olha para as estrelas. E ele olhou: tu pode contar? Ele disse: não, assim é a minha promessa para contigo. Levanta a tua mão, jovem, nesta noite. Levanta a tua mão, segura ela lá em cima, porque eu quero te dar uma palavra profética da parte de Deus. Deus está te dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Quero te dizer nesta noite, jovem, que Deus está te fortalecendo para algo grande, para algo poderoso. Talvez você não veja como vai ser, porque às vezes Deus esconde da gente alguns detalhes da promessa, como vai ser lá no final. Mas não te preocupa, Deus, Ele está cuidando do teu futuro, está cuidando de ti hoje e vai cuidar de ti amanhã. Levante a tua mão, glorifica, exalta, adora, engrandece. A terceira ação de Deus para fortalecer Caleb nos 45 anos foram os sinais, os milagres. Porque a Bíblia não fala, mas quando o povo de Israel saiu do Egito, Caleb estava lá. E Caleb viu Deus subjugar todas as divindades egípcias nas 10 pragas. Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12. O povo de Israel atravessou o mar vermelho, as águas se dividiram, a parede se fez mar, e Caleb estava lá para ver. Êxodo 15, 22 a 27. As águas amargas de Mara se tornaram doce.
A Bíblia não diz, mas Caleb estava lá. Êxodo capítulo 16, versículo de 1 a 10. Desceu maná do céu. O povo estava com fome no deserto. E começaram a reclamar. E Deus começou a mandar maná. A palavra maná no hebraico significa: o que é isso? Era a comida descendo e o povo olhando para cima dizendo: o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Era providência, era milagre, era a provisão de Deus. Era Deus mostrando a Caleb, dizendo: olha, eu sou o Deus forte, eu sou o Deus poderoso, eu sou o Deus que mando no céu e na terra, em cima, embaixo. Sou Deus de perto, Deus de longe, mas também eu sou Deus de já. Recebe aí nesta noite providência, providência, providência. Eu já estou indo para o final, mas a quarta ação de Deus para fortalecer Caleb a esperar a promessa e receber a sua herança foi um milagre no seu corpo físico. Diz o texto de Josué capítulo 14, versículo 10, que quando Caleb chegou lá na reunião para mandar cancelar o sorteio, ele disse: lembra da promessa, Josué? Josué disse: eu lembro. Ele disse: pois bem, o Senhor me conservou com vida até agora. 40 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando em Israel no deserto. E agora eu já tenho 85 anos. E ainda hoje eu sou tão forte como nos dias em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora, tanto para ir para a guerra, tanto para entrar como para sair. Deixa eu te dizer, há um milagre sobrenatural, porque quem confia desconfiando, a carne sofre. Quem confia desconfiando tem doenças. Quem confia desconfiando, o corpo padece. Mas quem confia estritamente, quem confia cegamente, Deus, ele desce algo sobrenatural, desce saúde. Quem jamais viu um homem de 85 anos entrar na guerra, no combate, com a espada na mão, o escudo no outro, batendo forte, contato físico, o osso se quebrava do braço, do antebraço, da perna, o fêmur, mas desceu algo sobrenatural no físico de Caleb, e ele disse: eu tenho força. Quando uma pessoa chega a 75 anos de idade, é normal ele perder densidade óssea, os ossos ficarem fracos. É normal ele diminuir a força muscular, a diminuição do tônus muscular. Pode observar que os músculos vão murchando. Tem pessoas de idade que não aguentam nem sentar-se num banco duro de madeira, meu pastor, porque os músculos vão definhando, perde massa muscular, ganha gordura, perde força, energia, vigor, fica cansado. Mas a Bíblia tem uma promessa. Isaías 40, 28, 31 diz assim: não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado
e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços cairão, mas se os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, lutarão e não se cansarão e não se quebrarão, porque tem uma promessa, tem uma promessa. Ai, meu Deus. Não era só a mente, era Deus agindo no físico. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo de 25 a 35, que Deus fortaleceu a Abraão. Tem jovens aqui que tem uma promessa, tem um projeto, tem um sonho, e está dizendo assim: como é que eu vou passar naquela prova que eu não tenho muita aptidão física? Eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Deus, Ele está visitando o teu corpo e Ele está dando saúde. Saúde, recebe esta palavra de Deus. Eu sinto uma direção de Deus. Bota a mão assim no teu peito, bota a mão assim. Eu sinto uma direção de Deus. Deus está dando saúde a jovem aqui nesta noite, porque o Deus de promessa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está aqui nesta noite, Ele está visitando. Eu sinto nesta noite uma unção de cura passear neste lugar. Não é invenção da minha mente, mas é um trabalhar de Deus. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Andios alemia. Telekamuti tanimichofa. Kamikominitio forigminadio candorebia. Eleme comunutio heminotia fa. Ela comunuti que ela turumuno já sei, ela come tudo me quedando, é monte que leve, a nuca nete o sol e mídia canta, sobe ne canto leve a sé, é me canto e me canta lábia sobe, é me canta sol e mídia, é mídia cínica, aleluia. Levanta a mão, igreja. Há uma visitação de Deus aqui nesta noite. Haverá testemunhos, haverá agradecimento em culto de oração, ciclo de oração, dizendo naquela noite, um vento de Deus entrou naquele lugar e saiu passeando desde o altar. Foi passeando e visitando, e visitando, e visitando, e visitando, e dando força, e dando vigor, e dando saúde, e dando estrutura. Teme a sola. Alguns anos atrás, um jovem obreiro, ele tinha sonho de ser pastor. Era a década de 90, mas ele não tinha saúde.
Mas Deus fez uma promessa a ele. E ele foi para o diaconato doente, foi para o presbitério doente. Mas no dia da separação dele de evangelista, quando a mão do pastor bateu em cima da cabeça dele, desceu algo sobrenatural de Deus sobre ele. Foi dando saúde, 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 para ele fazer a obra, para ele trabalhar na obra. Porque quando Deus, ele faz uma promessa, pode ser aleijado, troncho, cego, manco, mas ele cumpre a promessa. Posso pedir para a igreja ficar de pé? Com autorização do pastor, fica de pé. Sopra Espírito, trazendo vida, restaura os pedaços, dá o ruído do seu agir. A igreja fecha os olhos e ora. Há um mover de Deus aqui nesta noite. Há um mover de Deus. Há uma visitação de Deus aqui nesta noite. Fecha os teus olhos e ora. Espírito Santo de Deus, nos visita aqui nesta noite de forma extraordinária. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com seu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Eu quero perguntar: onde está a primeira alma que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Traz ele em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus, está chegando a primeira alma. Onde está a segunda alma? Onde está a segunda alma? Os obreiros trabalham, os jovens trabalham, os líderes trabalham. Onde está a segunda alma? Venha, em nome de Jesus. Há uma porta aberta nesta noite para ti. Onde está a segunda alma? Vem, em nome de Jesus. Jesus, ele tem um plano, ele tem um projeto na tua vida. Vem, se levanta do teu lugar, não tenha medo, não fique duvidoso, não se preocupe. Vem, em nome de Jesus. Os obreiros trabalham, os jovens trabalham, os irmãos trabalham, a igreja ora. Cadê a segunda alma? Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Cadê a segunda alma? Vem, vem em nome de Jesus. Glória a Deus. Onde está a segunda alma? Em nome de Jesus. Venha. Jesus, ele está te esperando. Jesus, ele tem um plano, um projeto específico. Ele tem promessas
para fazer na tua vida. Onde tem a segunda alma, está vindo ali a segunda alma. Aleluia. A igreja ora. É guerra. Há uma guerra nas regiões celestiais. Está vindo a terceira alma ali. Traz ele, traz. Eita glória. A igreja ora. O jovem ora. Há uma guerra. Onde está a quarta alma para Jesus? Cadê a quarta alma? Venha em nome de Jesus. Venha. Estão ajoelhados, orando, chorando. Cadê a quarta alma? Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Cadê a quarta alma? Levanta-te do teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.